Olá, pessoal. Nós iniciamos na semana passada a leitura do Oração Fervente da Priscila Shirer e nós iniciamos com uma série de lives de oração em que às 6:30 da manhã nós nos levantamos para orar e para nos preparar para esse livro, para essa leitura, porque é um livro sobre oração e um livro sobre batalha espiritual. E nós não temos como batalhar a não ser com as armas espirituais. Então nós começamos nos preparando para essa leitura, né, através da oração. Hoje, então, eu queria dar um panorama aqui sobre a Priscila, dizer quem ela é, e depois nós vamos partir então para os 2 capítulos que nós já lemos, que foi Isso é Guerra e Oração de Abertura. Então, vou comentar um pouquinho também sobre esses capítulos, para que a gente continue essa semana agora lendo sobre as estratégias, entrando mesmo no livro, lendo sobre as estratégias do inimigo sobre a nossa vida e como nós podemos vencê-las. Escrevendo as nossas orações, o que não é fácil, vai dar trabalho, mas nós vamos fazer, porque a gente sabe da vitória que virá sobre a nossa vida em nome de Jesus. Então, eu queria falar um pouquinho sobre a Priscila. Quem é a Priscila? A Priscila, ela é filha de pastor. O pai dela é Tony Evans e ele é um pastor em Dallas. Ele iniciou uma igreja praticamente do zero e hoje é uma igreja com mais de 10 mil membros. Ele já está há 40 anos no ministério, 40 anos pastoreando a Oak Cliff Bible Fellowship, que é o nome da igreja. A Priscila e os seus irmãos, irmãs, todos sempre foram muito envolvidos com o ministério, com o trabalho na igreja. E ela então se formou em teologia pelo Seminário de Dallas e fez um mestrado em estudo bíblico. A Priscila é casada já há mais de 20 anos e ela e seu marido Jerry fundaram um ministério chamado Going Beyond Ministries. E qual é o propósito desse ministério? O propósito deles é equipar cristãos com conhecimento bíblico, através de livros, estudos bíblicos, conferências e filmes. Falando em filme, a gente sabe que a Priscila ela foi atriz no filme O Quarto de Guerra, um filme que fez muito sucesso, lançado em 2015. Ela disse que ela é uma atriz ocasional, que chamaram, pediram que ela fosse, mas que não é muito o que ela se sente confortável de fazer. Mas ela fez um lindo trabalho e é um filme que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Ela fala, né, sobre esse filme, que através desse ministério, que ela considera esse filme um ministério, e é realmente, ela pode impactar muito mais pessoas, ela tem um alcance muito maior, que mesmo que ela tentasse todos os dias da sua vida pregar, falar para mais de 1.000 pessoas, ela não alcançaria o número de pessoas que veem esse filme, que já viram esse filme, né? Então, realmente é um ministério que foi entregue a ela. Eles também tiveram com o ministério dela e de seu marido, Going Beyond Ministries, envolvidos no I Can Only Imagine, que é Eu Só Posso Imaginar, um outro filme que foi lançado em 2017, e o filme Mais Que Vencedores, lançado em 2019, tá? A Priscila já escreveu mais de 12 estudos bíblicos para mulheres e adolescentes, já escreveu diversos livros, e o livro Oração Fervente, esse que nós estamos lendo, recebeu em 2016 o prêmio de livro cristão do ano. Então, um livro assim premiado, lido por milhares de mulheres, pessoas em geral, na verdade, e tem sido uma bênção. Bom, a Priscila tem 3 filhos, tá? 3 meninos. E ela disse que um dia o seu mais novo, quando tinha 4 anos, mais ou menos, perguntou para ela no café da manhã, falou: "Mãe, algum dia eu vou entrar numa batalha com o inimigo, com Satanás, com arma, espada e tudo mais?" E ela disse que falou: "Senhor, como que eu respondo essa pergunta agora?" E ela falou: "Olha, filho, na verdade você já está numa batalha. Nós estamos todos os dias nessa batalha." E aí, a partir disso, ela escreveu uma série de livros para crianças e adolescentes.
E a série se chama The Prince Warriors. E ainda não tem a tradução para o português, ou ao menos eu não encontrei. Pesquisei e não encontrei. E fala, né, sobre esse príncipe guerreiro. E vai falar sobre a nossa batalha espiritual. Então ela falou que ela ia escrevendo e ela lia para eles, e aí eles comentavam tudo e ela modificava o livro até que saiu realmente essa série, que eu achei fantástica. Eu espero que chegue logo aqui no Brasil. Ela tem também um programa, né, chamado Awaken. Tem um livro também com esse mesmo nome, acontece na cidade de Dallas, um programa de evangelismo para mulheres. Então, muitas mulheres se reúnem e oram pela cidade, né? Ela fala da palavra de Deus e é um momento de transmitir mesmo a mensagem, a palavra de Deus a pessoas que ainda não conhecem, a mulheres que ainda não conhecem a Cristo. Bom, a Priscila enfrentou antes da pandemia, ela e sua família, né, perderam 6 entes queridos, incluindo uma prima da Priscila, de 38 anos, que sofreu um infarto fulminante, e uma prima que ela era muito próxima, que ela era muito achegada. E eles já estavam nessa luta grande, e em 2019, no final de 2019, a Priscila perdeu a sua mãe, né? A Lois Evans faleceu depois de uma luta grande contra um câncer de vesícula, tá? E aí, se não bastasse todo esse sofrimento, essas dificuldades, no meio da pandemia, na verdade, a Priscila descobriu que tinha um tumor no pulmão. E graças a Deus ela descobriu assim muito no início ainda da doença e ela pôde retirar esse tumor, fez uma cirurgia, retirou o tumor e não precisou de tratamentos adicionais. E aqui ficou um alerta para mim de algo que ela vai falar, porque ela disse que ela se cuida, ela faz exercícios, ela vai aos médicos regularmente, ela é muito preocupada com questão de mentoria, então ela tem mentores, pessoas que ajudam, que a aconselham e que inclusive a aconselham a ter tempo sim para si, para se cuidar, para cuidar da sua saúde. E que isso ajudou nesse processo, porque se não fosse isso, ela talvez tivesse descobrido esse câncer muito tardiamente e não teria solução. E aqui fica um alerta, né? Porque nós mulheres estamos sempre correndo, sempre cuidando de todo mundo, cuidando dos filhos, da casa do marido, da igreja, do trabalho da igreja, nos voluntariamos, ajudamos as amigas, estamos trabalhando para cima e para baixo o tempo inteiro, cada uma com suas demandas. Aquelas que são solteiras também têm muitas demandas, estudam, né? Tem tantas coisas que nós fazemos. E muitas vezes nós não tiramos um tempo para olhar para nós, para nos cuidarmos. Isso é algo que eu faço muito, né? Olho mais para os outros do que para mim. Isso ficou de alerta para mim, que eu preciso ter um tempo para me cuidar, preciso ter um tempo para olhar para a minha saúde, porque isso é essencial. Então, é algo que fica de alerta talvez para você, se você é como eu, que está sempre correndo, olhando para os outros e olha pouco para si mesma. Diante de todas essas dificuldades, muitas vezes nós pensamos que autores, pessoas que estão pregando do Evangelho, são pessoas que estão acima das circunstâncias, não sofrem, não sentem dor. E aí a Priscila foi perguntada sobre como ela lidou com esse sofrimento de perder tantas pessoas, incluindo a sua mãe. Como foi isso para ela? E ela deu uma resposta aqui que eu gostaria de ler para vocês. Ela disse o seguinte: pessoas de fé não são imunes às batalhas, às dificuldades, à decepção, às perguntas que fazemos frente a tantas incertezas. Então, tanto nós, quanto ela, quanto outras pessoas que pregam e que escrevem, elas têm incertezas da mesma maneira que nós temos. Mas o que a fé faz te permite fazer perguntas a Deus sem questionar Deus. E é aí que a âncora entra, que eu sei que Deus continua sendo quem Ele diz que é. Eu sei que seu caráter não muda. E ao mesmo tempo, sem questionar nada disso, eu amo que temos um Deus misericordioso, que me permite fazer minhas perguntas e ser autêntica em minha humanidade.
expressando minha decepção, enquanto ao mesmo tempo continuo confiando nele. Ou seja, eu posso me achegar a Deus com as minhas dores, com a minha tristeza, com os meus sentimentos, mas eu continuo confiando em quem Ele diz que é, mesmo quando eu não estou sentindo, mesmo quando eu não estou entendendo, eu continuo confiando em Deus. Mas eu me achego a Ele e falo para Ele todos os questionamentos que eu tenho dentro do meu coração e na minha mente. Então, achei muito bonito isso que ela coloca. Essa questão da Priscila ter mentores também é muito interessante. Eu vi uma entrevista dela lá falando que ela sempre procura, ela acha muito importante ela estar caminhando com pessoas que estão assim alguns anos à frente, né? 10 anos à frente, mais ou menos, no casamento, 10 anos à frente na criação dos filhos, 10 anos à frente no trabalho, no pastoreio, no aconselhamento, em tantas áreas da nossa vida. Porque ela precisa aprender com essas pessoas que estão ainda próximos, que conseguem falar a mesma linguagem, mas que já passaram por algo que eu ainda não passei, né? Que ela ainda não passou. Então isso é muito interessante. E ela diz que ela tem mentores, pessoas que ela dá liberdade e dá autoridade sobre a vida dela para falar, olha, eu percebi que aqui não tá legal. Olha, entra no avião, vem aqui me visitar agora, porque eu tô vendo que isso aqui não tá bacana. Tô vendo que vocês precisam de um tempo aí para investir no casamento, vocês precisam disso ou daquilo. Ela disse que se submete à autoridade desses mentores, que Deus, de certa forma, preparou para ela. Então, isso eu achei muito interessante. E uma outra questão que ela fala numa entrevista é como ela consegue se manter em oração, né, durante o dia, focada no mundo espiritual, nas coisas que Deus tem para ela. E ela falou que ela coloca muitos post-its, né, na casa, ou pelo menos colocava. Então, se ela tá lavando louça, lá tem um versículo que às vezes ela coloca o mesmo versículo espalhado na cozinha, no banheiro, no quarto, em vários locais da sua casa, para ela estar meditando sobre aquele versículo, meditando na palavra, que onde ela vai, ela vê e está pensando e refletindo sobre aquilo e pedindo que Deus fale ao seu coração. Então, muitas vezes a gente acha, né, que precisamos 2 horas ali fechados com Deus. Claro, quanto mais tempo, melhor. Mas muitas vezes é esse meditar contínuo durante os nossos afazeres que nos ajudam a nos aproximarmos de Deus. Então, essa é a Priscila. Ela tem falado para milhares de pessoas. Ela é muito usada por Deus e ela fala muito sobre essa questão de batalha espiritual. E esse livro é sobre isso, é sobre uma grande batalha para que nós possamos abrir os nossos olhos, mentes, ouvidos para entender a batalha que está se travando ao nosso redor e como nós podemos vencer. Na primeira parte ali do livro, Isso Significa Guerra, ela vai trazer essa ideia e essa verdade sobre a nossa vida de que há um inimigo real. E o nosso inimigo real não é o nosso trabalho, não é o nosso chefe, não é o nosso irmão, não é o nosso pai, não é a nossa mãe, não é o nosso marido. O nosso inimigo real é Satanás. Ele quer atacar as nossas emoções, a nossa mente, né, o nosso futuro, a nossa família. Ele está pronto para nos atacar. Mas ela já declara ali no começo, né? Ele não terá vitória. Lá na página 12, ela vai dizer o seguinte: mas eu digo que o reinado dele de terror termina aqui, termina agora. Ele pode continuar tentando, porém não mais terá vitória. É isso que nós buscamos, né? Sairmos das prisões que muitas vezes Satanás tem criado nas nossas mentes, nos nossos corações, na nossa vida, e que nós temos aceitado ou então nós temos permitido, e nós queremos dizer que não haverá mais vitória, que nós estamos com Cristo e que Ele prevalece na nossa vida e que com Ele sim nós temos vitória. Então nós precisamos orar dessa maneira, tendo em vista que estamos numa batalha e que nós temos que ter disciplina. Não é assim, eu oro hoje, eu oro quando eu tenho vontade, amanhã eu esqueço, amanhã eu tô mais para baixo, não vou orar. Não, nós perseveramos. E às vezes a gente começa a orar e as coisas pioram, gente. Por quê? Porque a gente está orando, a gente está cutucando as coisas. A gente está
levantando todos os móveis e enxergando a sujeira. E aí a gente começa a limpar e devagar, mas na hora que a gente vê a sujeira, a gente vê a poeira, dá até um desespero, parece que, nossa, e agora? Como que eu vou fazer? Mas a gente continua orando, continua perseverando, e o inimigo vai se levantar, vai querer te desanimar, vai querer trazer talvez mais briga, mais problema. Continue, persevere, porque esse é o caminho da vitória. Nós enfrentamos um problema espiritual, porque ela vai nos lembrar aqui o que diz Efésios 6,12, que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. E se nós queremos lutar contra algo espiritual, nós precisamos de armas espirituais. Nós precisamos da oração, nós precisamos do jejum, nós precisamos da leitura da palavra. São essas armas que nós vamos ter que usar. Nós somos formados por corpo, alma e espírito, tá? São essas três coisas. Nós temos que cuidar sim do nosso corpo, né? Como eu disse, ter esse momento de autocuidado, de olhar para você, de fazer exercício, de comer bem. Precisamos disso, sim. Temos que olhar para a nossa alma, para as nossas emoções, entendermos, né, se estamos sobrecarregados, cansados, diminuir o ritmo, observar, né, os nossos sentimentos, mas nós temos também que olhar para o espiritual e entender que muitas das nossas lutas são batalhas e que tudo que vivemos passa pelo campo espiritual. E nós temos que estar preparadas com a arma da leitura da palavra, porque lendo a palavra nós cremos nas verdades de Deus para nós. E as mentiras que o inimigo traz sobre a nossa vida não tem vez, porque ele fala algo no nosso coração e a gente fala, mas espera aí, isso aqui não é o que a palavra diz. A palavra me diz isso. E eu não aceito essa mentira sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a área que você está lutando. Não aceite. Firme-se nas promessas de Deus, naquilo que Deus fala sobre quem você é, sobre os propósitos que Ele tem para a sua vida. Ela vai falar também sobre as áreas, né, que mais nos afligem, aquelas áreas que nós mais sofremos, ansiedade, medo, são áreas que o inimigo está atentando sobre a nossa vida, está criando uma batalha. Nós temos que nos atentar. Então, se você vive com medo do futuro, medo do que será, se terá, né, o que comer, não terá, se terá uma boa velhice, como será, medo das finanças, medo do dia da manhã, medo de uma série de questões. Saiba que você tem uma batalha para enfrentar aí, né? Se você está lutando para conseguir orar, para conseguir estudar a Bíblia, você vai, mas parece que a sua mente vai para longe, voa, que você não consegue se focar, que nada dá certo, então que desanima. Então tem uma luta, tem uma batalha contra a sua paixão pelas coisas de Deus, contra o seu foco, né? Focar no espiritual, tem batalhas. Então nós vamos lendo sobre as estratégias e nós vamos identificando na nossa vida o que acontece. E ela fala no livro, e isso é uma dica importante, que mesmo que você pegue ali algo que você acha que não tem muita relação com a sua vida, leia, escreva uma oração, deixe guardado, porque um dia você pode precisar e ela já vai estar ali. A Priscila vai falar então da sua avó, como a sua avó orava por ela, como a sua avó tinha um caderno de oração e ela escrevia para que, né? A Priscila um dia pergunta para sua avó, por que você escreve? E ela vai falar, para que eu não esqueça. E ela fala de duas questões que eu gostaria de destacar aqui, que a gente não deve esquecer. Quem é o verdadeiro inimigo? A gente sempre deve ter isso em mente. Quando a gente chega em algum lugar, né, e alguém tem um semblante carregado, ou nos recebe mal, nos recebe de uma maneira ríspida, fala algo ruim sobre nós, ou dentro de casa tem uma situação de conflito, silencie a sua mente, seu coração naquele momento, fale com Deus. Deus, eu sei que há um verdadeiro inimigo aqui e eu quero lutar espiritualmente. Me dá a direção.
Santo Espírito de Deus, me dá direção, o que eu faço agora? E ele nos dá, né? Então isso nós não podemos esquecer. Quem é o verdadeiro inimigo? E não podemos esquecer também aquele em quem está a nossa esperança. Porque nós sabemos quem é o inimigo, mas nós sabemos quem é muito maior do que ele, quem pode nos ajudar, quem é por nós, quem é conosco. Então nós olhamos para Deus, porque com ele nós não temos medo, nós enfrentamos as batalhas. Na página 24, a Priscila vai falar o seguinte: na oração você ganha a sua força. Então, a oração, ela nos conecta com o invisível. Ela nos conecta com o céu. E ela nos tira do terreno, tá? Ela nos tira desse mundo físico e coloca os nossos olhos naquilo que é eterno. Nos dá uma perspectiva muito maior do que aquela que nós estamos enxergando. Nós vivemos, né, por aquilo que não vemos, mas há alguém que vê. Deus já vê todo o plano espiritual, Deus já vê o futuro. Ele sabe, se Ele nos dá uma direção, nós confiamos, porque Ele vê. Nós confiamos nos olhos dEle, não nos nossos, porque Ele vê. Ele sabe o caminho e nós podemos crer naquilo que Ele nos diz. Muitas vezes nós vamos ler as estratégias e nós vamos ter que escrever ali a nossa oração e nós vamos desanimar. Ai, não sei por onde eu vou começar, não sei como vai ser. Ou então a gente vai começar a orar e vai ver as situações parece que piorando e a gente vai desanimar. E o inimigo vai vir sobre a nossa vida com o desânimo, para nos fazer desistir, porque ele sabe que no momento que nós começamos a batalhar em oração, ele não pode conosco, porque Deus é maior. E ele sabe disso, ele sabe que o poder de Deus é muito maior. Então ele vai tentar te desanimar, vai tentar te tirar do foco, desvalorizar as armas que Deus nos deu, que são as armas espirituais. Ele vai falar, isso aí não serve, você está tentando aqui, já faz 3 dias que você está tentando, e nada aconteceu, na verdade piorou. Desiste, hein? Não, mas olha, já faz 1 mês, já faz 1 ano, já faz 2 anos. Eu não sei, há lutas, há batalhas na nossa vida que nós precisamos orar por muito tempo. Às vezes é um dia, às vezes é uma oração bem pequena, é um pensamento na nossa mente e há uma resposta. Às vezes há uma batalha de anos e anos em oração, até que a gente tenha a vitória. Mas a gente continua sem desanimar, crendo no poder de Deus. Ela vai falar que a avó dela guerreou por ela. Isso é tão bonito, né? A avó dela orava por ela e ela fala: se eu estou aqui hoje, se eu escrevo, se eu faço, se eu tenho um casamento abençoado, uma família abençoada, uma vida abençoada em Deus, é porque a minha avó batalhou por mim. E aí nós precisamos batalhar por aqueles que nós amamos. E fica aqui esse desafio para nós. Não vamos ler esse livro só pensando em nós, mas pensando naqueles que nós amamos. Vamos batalhar por eles. Talvez tenha alguma estratégia que você fala, mas isso aqui não é um problema para mim, mas é um problema para o meu filho, é um problema para o meu marido, é um problema para minha amiga, é um problema para minha mãe, para o meu pai. Eu vou orar por eles, eu vou batalhar por eles. E comece a entrar nessa batalha de amor, né? Por aqueles que você ama. É uma batalha de amor. Outra coisa que ela vai nos instruir aqui é a colocar as estratégias do inimigo sobre a nossa vida e as nossas orações, ou então os versículos que nós escolhemos para lutar contra essas estratégias em locais que nós possamos ver. Ela falou que guarda no guarda-roupa, porque toda vez que ela vai se vestir, ela lembra daquilo, né? E retoma, a gente precisa relembrar, retomar conceitos, retomar ideias, ensinamentos que Deus nos dá, a gente precisa refrescar na nossa memória. Então que a gente possa colocar alguma coisa, se não quero colocar a oração inteira em um lugar visível, algum trecho, alguma frase que nos ajude a lembrar do que estudamos, do que aprendemos e do que decidimos com Deus, tá? E ali na página 33, eu queria deixar isso para vocês, eu vou ler aqui, porque isso é um dos pontos principais e vou dizer
que é um dos pontos que me fez escolher aqui esse livro para leitura no clube. A maneira como ela fala nessa página aqui sobre a nossa batalha, porque eu geralmente vejo livros pendendo para um lado ou para o outro. E essa fala dela, né, trouxe exatamente isso, o equilíbrio que nós devemos viver. Ela fala o seguinte: sempre que a conversa sobre atividades demoníacas aparece em um livro como este, a maioria das pessoas dispersa para um dos dois extremos. Ou elas superestimam a influência e o poder de Satanás e vivem com uma perspectiva inflada, errônea de suas habilidades, ou seja, acham que Satanás é muito poderoso, ficam com medo, se aterrorizam, ou elas o subestimam. Eles não lhe atribuem qualquer crédito por todas as dificuldades que ele está causando sobre a superfície das suas vidas. Ou seja, tudo a gente fala, dá uma razão, né, física para aquilo. No nosso plano terreno aqui, nós não olhamos para o espiritual e não falamos, olha, aqui tem uma batalha e eu preciso vencer com armas espirituais. Nós colocamos tudo como, tem uma razão, tem um porquê, esquecendo do plano espiritual, subestimando também o poder de Satanás. Um extremo a deixa com medo e com ansiedade indevidas. O outro só faz de você uma idiota. E ela vai até falar, fui muito indelicada falando desse jeito? Desculpe-me. Inadvertida e completamente suscetível a cada ataque. Então nós não devemos viver nenhum extremo com medo, porque a palavra de Deus nos diz lá em Timóteo que nós não temos um espírito de covardia, né? Mas de ousadia, de coragem em Deus, tá? Então nós não precisamos temer, nós vamos com fé, sabendo em quem nós cremos. Mas nós não podemos subestimar o poder do inimigo e não atribuir a ele certas batalhas na nossa vida. Então, às vezes pensamentos, ideologias, questões que ele colocou na nossa mente, no nosso coração e que impedem a gente de viver o que Deus preparou para nós. E aí isso faz de nós uma pessoa completamente suscetível a cada ataque. Porque enquanto ele está nos atacando, nós estamos tentando lutar no plano terreno, quando nós deveríamos estar orando, estar lendo a palavra, estar pedindo a Deus que nos traga a informação que precisamos para que haja transformação. E nós vivemos ali distraídas, sem lutar com as armas espirituais. Então, essa fala da página 33 destaca, e lembre-se, nunca superestime o poder de Satanás, mas também nunca subestime. Viva no equilíbrio, sabendo que quando você está com Deus e revestido da armadura de Deus, você vai enfrentar as batalhas e vai ter vitória, tá bom? Nós continuamos essa semana, então, escrevam suas orações, leiam a estratégia 1 e 2, e depois eu venho comentar sobre essas estratégias para a gente ter um tempo de reflexão sobre tudo isso, tá bem? Um beijo, uma ótima leitura. Não esquece de comentar aqui, de deixar sua opinião, o que você tem achado dessa leitura, como Deus tem falado ao seu coração. Isso é muito importante para nós. Também já deixa um like aqui para nos ajudar. E compartilha, né? Compartilha esse vídeo, compartilha esse livro, dá de presente para alguém, abençoa a vida de alguém, porque há muitas pessoas que precisam descobrir essas verdades também, tá bom? Um beijo e até a próxima.